trabalho precisa, que a minha igreja precisa, que a minha própria vida precisa. Existem pessoas que olham para si e reconhecem: eu preciso de uma mudança na minha vida, mas se sentem incapazes de sozinhas conseguirem isso. Mas hoje a gente vai falar, nos lembrar que por mais improváveis que nós nos encontremos, que nós nos achemos, existe um Deus que iniciou uma boa obra na nossa vida, amém? E Ele é fiel para concluí-la. Existe um Deus que tem propósitos, que tem promessas sobre nós. Existe um Deus que nos chamou para ser resposta de Deus aonde nós estamos, amém? Você recebe isso sobre a tua vida? Há um Deus que sonhou com você antes de você nascer. Olha que bênção. E mais do que você quer viver muitos sonhos, Ele mesmo quer que você e eu vivamos os sonhos que Ele sonhou pra gente. Então Deus tem muitos planos para nós. Deus quer fazer através de nós e mais. Deus quer ser glorificado e honrado através da nossa vida. Só que às vezes nós nos achamos incapazes, nós achamos que somos improváveis. Mas são justamente os improváveis que Deus levanta para que Ele seja glorificado e honrado. Amém? Talvez existem muitos improváveis aqui no nosso meio. Eu sou uma improvável de Deus. E eu creio que Deus nos usa. Deus, Ele tem desejo de fazer o seu nome ser honrado na nossa vida. E a gente vai aprender sobre isso hoje, amém? Então essa palavra de hoje, ela é uma palavra de ânimo para nós, para que nós permaneçamos firmes no nosso propósito, amém? Que nós permaneçamos disponíveis para Deus e principalmente descansemos na certeza que o Deus que nos chama, o Deus que nos vocaciona, é o Deus que nos capacita, é o Deus que nos respalda, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos cuida, é o Deus que nos direciona, amém? Porque a cada improvável que Deus levanta, Ele é o sustento, Ele é o respaldo. E nós vamos receber mais sobre isso na nossa vida hoje, amém? Eu anotei aqui alguns personagens bíblicos e a gente vai aprender com eles. Mas antes, eu quero dizer para você que essas pessoas que eu anotei aqui foram pessoas que foram improváveis, né, de Deus. E eu vou pontuar cada uma delas aqui, por que elas foram consideradas improváveis, ao meu ver, tá? Porque eu considerei essas pessoas improváveis, que a área da vida delas foi impactada pelo agir de Deus. E o principal que eu quero que você preste atenção agora, que característica elas tiveram que foi primordial nesse processo. Sabe por quê? Porque eu não quero que você saia daqui hoje, amém. Eu quero ser um improvável de Deus, então eu não vou me capacitar. Eu quero ser um improvável de Deus, então eu vou ficar aqui à toa esperando Deus descer do céu e me fazer alguma coisa. Não é esse o ponto. O que eu quero dizer para você é que Deus, Ele pode olhar para você hoje e não encontrar muitas habilidades. Deus pode olhar para você hoje, talvez não se sentir tão capacitado assim. Mas Deus precisa olhar para nós e encontrar algumas atitudes no nosso coração. Amém? Talvez o Senhor, na verdade, Deus, Ele não quer olhar para alguém aqui e falar: olha, você está 100% preparado, você tem todas as habilidades possíveis. Não é isso que Deus quer. Ele primeiro nos chama e depois Ele nos capacita. Mas para Ele nos chamar, para o Senhor Ele nos levantar, para que Ele seja glorificado na nossa vida, eu creio que Deus quer encontrar em nós algumas atitudes, amém? E é isso que a gente vai aprender através dessas pessoas. Porque senão, se fosse por isso, né, tantas pessoas que às vezes a gente vê aí dormindo, meio acomodada com a vida que tem vivido, né, não seria assim. Que é preciso que Deus encontre em nós algumas características em nós, amém? Vamos lá aprender? Que eu creio que hoje Deus quer nos animar, mas também Deus quer nos despertar, porque Ele quer fazer. Primeiro exemplo, primeiro personagem que eu anotei aqui foi a mulher samaritana. Quem conhece essa mulher aí da Bíblia? Mulher samaritana, lá em João capítulo 4. Foi uma mulher que causou impacto, né, mesmo sendo improvável, na sua própria vida e também no seu povoado. Por que essa mulher era improvável? Em resumo da história dela, ela era uma mulher que carregava consigo muita tristeza. Era uma mulher que era mal vista naquela época. Era uma mulher que não era bem sucedida na sua vida familiar, né? Jesus, Ele fala para ela assim: olha, você tem aí 5 maridos, você tem marido, alguma coisa assim, né? Ela fala: não. Ele fala: disseste bem,
Porque você já teve 5 e esse último aí não é seu marido. Em resumo, Jesus tocou uma área ali da vida dela, né? E o que a gente percebe? Essa mulher, ela era mal vista ali naquela época. Tanto que ela está colhendo água ali, a palavra de Deus diz, no momento que as pessoas não costumavam, né, estar por ali. Porque quem sabe ela não queria ouvir comentários. Quem sabe ela tinha medo de ser desprezada, rejeitada. Amém? Vocês estão aqui? Glória a Deus. Mas que característica que eu anotei aqui dessa mulher que eu achei interessante? Repete comigo: coração aberto e disposto. Pelas feridas que aquela mulher tinha na sua vida, eu acho que o caminho mais fácil para ela no encontro com Jesus era se fechar. Quantas pessoas, essa mulher já estava fugindo do contato com as pessoas, de repente ela encontra alguém que era estrangeiro, né? Ela era samaritana, Jesus era judeu, eles não se bicavam, né? Trazendo para o nosso linguajar. E talvez a primeira atitude para essa mulher era se fechar diante desse contato. Quantas pessoas, por conta de feridas, por conta de traumas da sua vida, às vezes se fecham. Primeiramente, se fecham diante das oportunidades, se fecham diante do contato, às vezes com pessoas que vão te abençoar. Talvez você é um improvável, mas você precisa ter essa atitude de um coração aberto, disponível. Existem pessoas que às vezes estão vivendo isso, se escondem, criam um muro em volta de si, perdem para a sua timidez. E timidez, eu quero fazer a diferenciação, né? Não é aquela pessoa introspectiva, é a pessoa tímida mesmo, que tem medo. A timidez é marcada pelo medo. Medo de não ser aceito, medo de errar, medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado. Pessoas que às vezes se fecham com essa característica, mas falando de forma específica, existem pessoas também que se fecham diante do seu encontro com Jesus. Fecham seu coração e não se deixam ser tratadas por Jesus. Essa mulher foi diferente. Ela deixou ser tratada por Jesus. Jesus falou algo sobre ela e ela confirmou. Ela falou: olha, é isso mesmo. Outra coisa, ela não negou a sua realidade. Ela poderia negar, aliás, aquilo que ela precisava. Quantas vezes a gente passa por isso? Às vezes nós de fato achamos que somos improváveis mesmo. Mas diante do encontro com Jesus, nós também nos fechamos, não nos abrimos para que Ele nos trate e às vezes negamos aquilo que estamos precisando. Isso é algo muito comum de nós vermos hoje em dia. Às vezes pessoas que não tiveram, até falei sobre isso há um tempo numa pregação aqui, pessoas que às vezes não tiveram talvez a melhor família, que elas pensam assim: essa família aqui para mim seria a melhor. Talvez tiveram uma experiência negativa na sua família e hoje qual é a postura dessas pessoas? É negar que querem viver família também. No lugar de buscar resposta no pai, preferem dizer assim: quer saber? Eu não preciso de família, não preciso casar, não preciso de filho. Negam a sua realidade. Aquela mulher não negou a sua realidade diante de Jesus, amém? Então hoje talvez é dia de nós falarmos assim: Deus, eis-me aqui, com o coração aberto, com o coração disposto, cumpre em mim a tua obra, trata o meu coração. Faça o que o Senhor quer fazer, disponha-se para que Deus haja. E o que foi que causou impacto na vida dessa mulher? A sua própria vida, primeiramente. Ela primeiramente foi sarada, foi tocada por Deus. E em seguida o seu povoado. Por quê? Ela bebeu a água da vida que Jesus ofereceu para ela e depois ela compartilhou isso. Ela era improvável, aquela mulher era muito improvável de pregar o evangelho naquela região que ela vivia. Tanto porque eles eram samaritanos, como porque ela era uma mulher e ainda por cima uma mulher de má reputação. Mas o Senhor curou a vida dela, a ponto de o testemunho dela impactar aquelas pessoas. E a palavra de Deus diz que muitas pessoas creram através dela. Amém? Repete comigo assim: um improvável, com o coração aberto e disposto, nas mãos de Deus, ressignifica todas as marcas do seu passado e transforma vidas com a boa notícia do Evangelho. O improvável nas mãos de Deus, que tem um coração aberto e um coração disposto, vai ter todas as marcas do seu passado, da sua vida, ressignificadas por Deus, curadas por Deus, e a sua vida vai ser um testemunho para muitas outras vidas. Amém? Você recebe isso sobre a tua vida? Recebe essas palavras na tua vida.
No momento dessa pregação, dessa ministração, recebe palavra de Deus sobre a tua vida. Amém? Segundo exemplo de uma pessoa que foi uma improvável e que foi responsável pela salvação de toda a sua família. Quem quer ver a sua família sendo salva aí? Amém? Eu creio que nós queremos, sonhamos com bênçãos para a nossa família. E esse exemplo é de uma mulher chamada Raabe. A história dela está lá em Josué, capítulo 2, quem quiser procurar. Essa mulher, por que ela era uma improvável? Talvez o que a gente mais escuta é que ela era uma o quê? Quem sabe? Uma prostituta. Ela era uma mulher improvável. E a gente ouve muitas vezes, Raabe era prostituta. E a gente se limita, né, nesse sentido de ela ser prostituta. Mas a gente não entende às vezes a profundidade do meio que Raabe estava inserida. Primeiramente, Raabe, ela morava no muro de Jericó, só contextualizando para você entender, e era um muro largo, que era capaz de suportar casas, né? E ela morava nesse muro, era um local privilegiado, certamente o seu negócio, as suas finanças estavam ali de vento em polpa. Infelizmente o seu negócio era prostituição, então você imagina o quanto que ela estava envolvida naquilo. E mais, esse local onde ela morava fazia parte de um reino, que era o reino dos amorreus, que tinha uma cultura totalmente depravada, uma cultura totalmente pagã, com princípios extremamente malignos. Vou resumir a história. Era um povo que já estava inclusive debaixo de uma sentença de condenação da parte de Deus. Era naquele meio que aquela mulher vivia. Imagine só o quanto que ela era improvável para isso. Mas qual foi a característica que eu anotei dela? Porque por meio dela toda a sua família foi salva. Repete comigo: a fé que nos leva à ação. Raabe teve fé, você sabia? Mesmo vivendo naquele meio de um povo pagão, toda aquela realidade que ela vivia, ela se encontrou em um momento onde a fé nasceu no coração dela. E foi uma fé tão genuína que levou Raabe a ter uma ação. Só contextualizando para você a história, se você não lembra, os espias, né, do povo de Israel foram lá verificar aquela terra e Raabe acolheu eles, escondeu eles na casa dela, né? E em troca disso, resumidamente, eles salvaram, né, a vida dela, a família dela. E nesse momento, Raabe só ouvia falar do Deus de Israel, só ouvia falar do povo de Israel, e ela de repente se encontra com espias, né, daquele povo, e ela fala: ouvi falar do Deus de vocês. E nesse momento surge a fé de Raabe. Ela diz, fala sobre o Deus de Israel, sobre as maravilhas, né? Ela diz: eu sei que Ele é Deus soberano no céu e embaixo da terra. E ela começa a confessar quem Deus é, e essa fé nasce no coração de Raabe. Mas a sua fé não ficou por aí. A fé de Raabe levou ela a uma ação. Ela tanto acreditou no Deus de Israel e no propósito que aqueles homens tinham, que era o mesmo propósito de Deus. Ela acreditou tanto nisso, a fé dela nasceu tanto no seu coração, que levou ela a uma ação de guardar aqueles espias, porque ela cria naquele propósito. Ela apostou tudo no Deus de Israel. A fé dela foi firme, porque entenda, se aquela mulher estava num ambiente cheio de um ambiente que tinha, como eu posso dizer, que era lucrativo para ela, não seria mais conveniente para ela entregar aqueles espias e ganhar dinheiro em troca disso? Certamente. Mas a fé de Raabe trouxe a ela uma transformação instantânea e levou ela à ação. Ela não ficou parada, ela guardou aqueles espias. E qual é a ação de Raabe? Que ação é essa que nós precisamos ter também? Entenda, às vezes, como eu falei até no começo, às vezes nós temos fé. Nós temos fé que Deus pode fazer algo, mas você não se coloca na posição de deixar Deus fazer algo. Você não vai, não dá um passo de fé, você não age. Essa mulher agiu. Ela se colocou naquela guerra porque ela cria, e por isso ela agiu. E nós precisamos também agir. Nós precisamos também estar dispostos. Como é que eu vou fazer isso? Use aquilo que você tem. Use o que você tem nas mãos. O que foi que Raabe usou? A sagacidade que ela tinha, a esperteza que ela tinha.
porque o rei de Jericó mandou bater na porta dela. Cadê os espias que estavam aí na casa? E ela foi sagaz. Naquele momento era o que ela podia fazer. Olha, eles passaram, realmente aqui a história conta, né? Mas eles já foram. E ela foi, escondeu eles num local. Depois desceu eles numa corda. Irmãos, pense, essa mulher é uma prostituta. Quantas vezes na vida ela já devia ter feito isso? Para fazer alguém fugir daquele cenário, esconder algum marido que estava traindo a esposa. Ela usou o que ela tinha no momento. O que eu quero dizer para você? Nós vamos perder o bom senso e dizer que os fins justificam os meios. Não é esse o ponto. Eu só estou dizendo para você que existe algo em você que você pode usar para a glória de Deus. Existe algo que você pode agir, que você pode fazer. Porque às vezes nós dizemos que temos fé, mas as nossas atitudes não caminham como quem crê. Os nossos pensamentos, as nossas emoções não confirmam a nossa fé. Porque às vezes nós falamos, eu creio que Deus pode fazer. Então, meu irmão, vai adiante, age, anda, dê passos de fé. Se você crê que Deus vai abrir o caminho, começa a andar. Mas às vezes nós não fazemos isso. Amor, o cabo lá atrás, tá só o retorno aqui, por favor. Vocês estão conseguindo ouvir? Não, né? Só consertar o cabo lá. Que ficou só o retorno. O cabo ali, o primeiro. Não, o outro. Da frente. Esse. Glória a Deus. Tira. Glória a Deus. Amém. Isso aí. Glória a Deus. Repete comigo: o improvável, com fé e ação, nas mãos de Deus, provará das maiores transformações na sua vida e na sua família. Amém? Raabe foi uma improvável que teve fé e ação. E ela provou transformação na sua vida. E ela provou a salvação de toda a sua família. Porque por meio da atitude de Raabe, toda a sua família foi salva. Amém? Eu profetizo que em nome de Jesus, por meio da nossa fé, mas por meio da nossa ação também, dos nossos passos de fé, o Senhor vai alcançar nossa família, nossa casa. Amém? Glória a Deus. Mesmo que talvez você olhe para você e pense assim: quem sou eu? O que é que eu posso fazer? Ninguém vai me ouvir, eu já tentei. Permaneça firme. Amém? Tenha fé e age. Deus vai agir na tua vida. Terceiro, Paulo foi alguém improvável no âmbito ministerial. Quem aqui quer ser usado por Deus aí no seu ministério, quer fluir do seu ministério? Paulo é um exemplo para nós. Lá em Atos 9 conta o momento da conversão de Paulo. Por que ele era improvável, né? Paulo, ele era um extremo perseguidor dos cristãos. Olha só que ironia do destino. Paulo era um perseguidor ferrenho dos cristãos. Inclusive antes, né, do momento que ele se encontra verdadeiramente com Jesus, ele estava ali cobrando de irem perseguir os cristãos, de irem matar os cristãos. E aí de repente ele tem aquele momento de se encontrar com Jesus. Paulo é um exemplo de alguém improvável. Quem é que olhava para um perseguidor de cristãos e diria que ele foi quem você sabe que Paulo foi? Ninguém diria isso na época. Inclusive na época as pessoas até desconfiaram, falaram assim: olha, tá estranho esse negócio. Um dia desse ele estava aí matando os cristãos e agora ele é cristão. Alguns discípulos na época ficaram meio inseguros, até que Barnabé, né, segurou ali a mão de Saulo. Enfim, só contextualizando para você. Mas qual característica que eu anotei aqui de Paulo que chamou a minha atenção? Repete comigo: convicção. Paulo, ele teve um encontro profundo com Jesus, amém? E a partir desse encontro com Cristo, que foi profundo, genuíno, verdadeiro, Paulo, ele se tornou alguém convicto. Convicto do Deus que ele conheceu naquele dia. Convicto do seu propósito. Ele se tornou alguém convicto da mensagem do Evangelho, da cruz. Ele se tornou convicto do seu chamado, convicto do seu amor por Jesus, convicto da sua condição sem Jesus. Convicto, alguém firme.
alguém firme, alguém muito convicto em todas as coisas. Por que eu digo isso? Porque às vezes nós vemos pessoas muito duvidosas, muito inconstantes, com dúvida em todo tempo. Por acaso você não conhece o Deus que você serve? Você não sabe em quem você tem crido? Você não sabe quem é que te chamou? Eu digo isso porque às vezes nós estamos aqui, eu sou incapaz, eu sou isso, eu sou aquilo, porque falta em nós a convicção do Deus que nos chamou. Falta em nós a convicção de quem nós somos no Senhor. Falta em nós a convicção daquilo que Cristo conquistou por nós. Falta em nós convicção do nosso propósito, do nosso chamado. Quando nós estivermos firmes isso em nosso coração, assim como Paulo, nós viveremos muito mais milagres, nós viveremos muito mais na presença de Deus. E nós percebemos em Paulo que toda essa convicção que Paulo tinha em todas essas coisas, toda essa convicção de que existia algo maior, de que existia algo mais sublime do que ele mesmo, de que existia um propósito maior, enfim, fez com que Paulo experimentasse um ministério extraordinário. E mais do que um ministério extraordinário, eu prefiro dizer, fez com que ele experimentasse uma jornada de fé extraordinária, uma jornada com Cristo extraordinária, experiências com Jesus. Ele era convicto porque ele conhecia a Deus. Não tem como você conhecer alguém, depois alguém te falar. Isso é um exemplo bem esdrúxulo, mas é para que a gente abra a nossa mente. Não tem como você ver alguém, depois alguém te falar, não, fulano não existe, foi uma miragem. Não existe isso. Se você já conhece, você crê, você sabe, você não volta atrás. Paulo conheceu verdadeiramente a Deus. Paulo era convicto do caráter de Deus. Ele era convicto de quem Deus era. Ele era convicto que Cristo era superior a todas as coisas. O propósito, a mensagem. Ele era convicto. Por essa razão, você vê alguém que não era inconstante. Por essa razão, você vê alguém que não caminhava cheio de dúvidas todo o tempo. Porque mesmo sendo improvável, mesmo sendo muito improvável, assim como você e eu podemos olhar para nós hoje e nos considerarmos também improváveis, mas no meio do caminho aí não ficava, será que Deus está comigo? Será que Deus não está? Será que Deus me chamou? Será que Deus não chamou? Será que eu tenho chamado? Será que eu não tenho? Convicção. E às vezes nós não estamos crescendo, nós não estamos fluindo pela nossa inconstância, pela falta de convicção no nosso coração. Sabe o que é isso? Falta de fé. Sabe o que é dúvida? É falta de fé. Sempre que você se encontrar duvidoso, atenção, a sua fé está diminuindo. Paulo foi alguém convicto e ele viveu coisas extraordinárias com Deus. Amém? É essa confiança, essa certeza, essa convicção que vai nos sustentar muitas vezes no nosso dia mal. Eu sei que eu estou falando aqui em um âmbito ministerial, mas isso se repete, se aplica a toda a área da tua vida. Essa convicção no propósito de Deus, em quem você tem crido, a quem você tem servido, ao Deus fiel que você serve, é o que muitas vezes vai te sustentar no dia mal. É o que muitas vezes vai te sustentar na adversidade e vai te manter firme. Amém? Paulo era o improvável. Talvez você olhe para você e também, eu sou improvável, mas olha que bênção, ele era improvável. Paulo era o contrário de tudo que Deus precisava. Você percebe a magnitude disso? Porque talvez você olhe e pense assim, meu Deus, eu sou tudo que Deus menos precisa. Paulo era o contrário de tudo que Deus precisava. Paulo era o contrário, ele era um perseguidor daqueles que levavam o evangelho. Mas teve um dia que ele se encontrou com alguém. Amém? Teve um dia que ele se encontrou com alguém e esse alguém foi Cristo.
e mudou todas as coisas. Mudou todas as coisas. E ele se tornou aquele que eu creio que um dia você e eu também seremos essa pessoa, que talvez mesmo sendo improváveis, um dia vão dizer como Paulo: dei o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Amém? Aleluia. Deixa a fé crescer no teu coração hoje. Improváveis, convicto dos Deus que os chamou, da verdade que pregam, da mensagem que carregam, do propósito que cumprem, estão prontos para serem levados a uma jornada extraordinária na fé. Amém? Tenha convicção na mensagem que você carrega, tenha convicção no Deus que te chamou. Amém? Recebe sobre a tua vida, fala amém. Amém. Glória a Deus. Desejo que o Senhor ministre e ouça no teu coração. Glória a Deus. Aleluia. Quarta pessoa, para nós não demorarmos. A escrava da esposa de Naamã. Ela era tão improvável que ela não tinha nome, tá? Escrava da esposa de Naamã. 2 Reis, capítulo 5, se você quiser ler essa história. E essa foi uma improvável que gerou impacto no âmbito do seu trabalho. Quem quer crescer profissionalmente? Glória a Deus, que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Essa mulher, por que ela era uma improvável, gente? Ela era uma escrava, ela não foi convidada para trabalhar, ela não foi contratada, ela foi uma prisioneira de guerra, levada cativa, ela era escrava, ela não tinha salário. Essa era a realidade dessa mulher. Até o dia em que Naamã, que era ali, né, o senhor dela, estava com lepra. E aí, essa mulher falou para ele de um profeta, né, Eliseu. E foi, você já conhece a história lá, Naamã foi curado por meio, né, da vida, da indicação, né, dessa escrava. Que característica eu anotei aqui dela? Eu anotei algumas características, na verdade. A primeira, ela não se rebelou contra Deus e manifestou o amor de Deus apesar da sua condição. Gente, aquela mulher tinha sido presa, estava numa realidade, estava escrava de um homem com lepra, inclusive. Ela poderia ter, olha, quer saber, que se exploda também, né? Poderia usar isso, poderia falar isso. Fui presa aqui, estou escrava, espero que ele morra mesmo. Foi isso que ela fez? Não. Primeiramente, ela não se rebelou contra Deus. Primeira coisa, né? Porque às vezes nessa condição, no momento da dificuldade, a resposta de muitas pessoas é se rebelar contra Deus. Hoje até li um versículo interessante que falava assim: o insensato arruína a própria vida e no final se ira contra Deus. Em outras palavras, às vezes as pessoas acabam com a própria vida e no final de tudo o culpado ainda é Deus. Essa mulher, não, apesar de tudo, ela não se rebelou contra Deus e ainda por cima, ela manifestou a graça de Deus. Amém? Quando ela agiu em graça com aquela pessoa, e o que isso nos mostra? Que às vezes, quantas vezes, existem pessoas que deixam de revelar a Deus no seu trabalho. Às vezes por conta de uma insatisfação ou até mesmo ingratidão no seu coração. Poxa, eu estou nesse trabalho, eu estou nessa condição, eu queria algo melhor. E deixam de revelar o amor do Senhor. Segunda coisa, ela se compadece do seu Senhor, né? Já falei sobre isso. Mas perceba que essa mulher se compadeceu do seu Senhor. Queira o bem. Você no seu trabalho, talvez você é um improvável. Talvez você quer crescer, como você falou, você quer se desenvolver. Queira o bem. Queira o bem de quem está acima de você. Amém? Porque, entenda, se o seu chefe for abençoado, você também vai ser. No caso daquela mulher, ela plantou, a gente já vai falar disso. Mas terceira coisa, essa mulher não lembrou de um médico, mas lembrou de um profeta de Deus. Quem sabe, né, o patrão dela estava ali, né, o senhor dela na época estava ali doente. Qual foi a primeira resposta que ela teve? Ai, o remédio. Ai, o médico. O que foi que ela lembrou? Existe um profeta de Deus. O que isso quer trazer? Como isso nos abençoa no âmbito do nosso trabalho? Como que isso vai possibilitar que às vezes eu, mesmo sendo improvável, vou crescer e vou me desenvolver? Será que estamos prontos
para não darmos soluções naturais, mas espirituais às vezes, e honrarmos o nome de Deus. Essa mulher poderia ter dado muitas soluções ali, eu poderia não ter dado nada, mas ela honrou a Deus. Ela honrou a Deus. Ela deu uma solução espiritual e ela glorificou o nome do Senhor. Quarta coisa, essa mulher abriu mão do seu passado. Ela abriu mão do passado, porque certamente o passado daquela mulher não era simples, não era fácil. Uma pessoa que vem de uma guerra, levada cativa, ainda se torna escrava. Ela tinha muitas desculpas e justificativas para se voltar contra Deus, para agir da pior forma, para fazer tudo do avesso. Mas ela abriu mão disso. Ela não se colocou numa posição de vítima, mas ela andou em graça. E o que eu quero te dizer com tudo isso que eu falei? Eu não sei se essa mulher foi honrada, porque a Bíblia não conta e eu não posso dizer o que a Bíblia não conta. Simplesmente não conta o final da história dela. Eu não sei se ela foi honrada, mas eu tenho uma certeza, que ela plantou. Ela plantou. E existe uma lei que é muito certa nessa vida. Tenha certeza que é a lei da semeadura. Quem sabe essa mulher recebeu um lugar de honra no seu trabalho. Quem sabe, porque gente, alguém que tinha um decreto de morte, porque ter aquela doença naquela época era morte na certa. Era reclusão social, era tudo que você possa imaginar. Imagina a gratidão que aquele homem teve no seu coração. Você acha que ele não deve ter lembrado daquela menina que deu a solução para a vida dele? Ela plantou. Mas ainda que ela não tenha sido honrada dentro do seu trabalho pela figura do seu patrão, existe um Deus que nada passa despercebido aos seus olhos. E eu tenho certeza que recompensa do céu essa mulher recebeu. Que eu quero dizer para nós hoje, que nós podemos desenvolver esse caráter. Nós podemos também andar em graça. Nós também podemos agir em amor. E por mais improvável que eu seja, o meu coração vai me fazer viver coisas maiores em Deus. Lembre que eu disse, às vezes Deus não vai procurar em você não as tuas habilidades, a tua capacidade, mas Ele quer encontrar em você atitudes dentro do seu coração. Deus quer encontrar em você um coração aberto. Deus quer encontrar em você um coração humilde, um coração honesto, um coração sincero. Alguém que anda como Cristo andou. Alguém que anda em graça. Alguém que anda em amor. Alguém que planta boas coisas. Amém? Um improvável nas mãos de Deus, que abre mão do seu passado, viverá o novo de Deus no seu futuro. Amém? Ela foi uma improvável que abriu mão do seu passado. As feridas, as dores do seu passado não comprometeram as suas atitudes. E por conta disso, certamente eu creio que ela teve um novo de Deus sobre a vida dela. E hoje é dia também de eu e você rompermos com o nosso passado. É dia de nós abrirmos mão do nosso passado, porque assim nós teremos o novo de Deus adiante de nós, amém? Teremos o novo de Deus adiante de nós. Quinta pessoa, Tiago, irmão de Jesus. João capítulo 7, basicamente, conta ali uma história que a gente pode compreender que a família de Jesus Cristo não cria nele como Messias. Os irmãos de Jesus não criam nele. E a história de Tiago é para falar no âmbito da igreja. Perceba, ele não cria que Cristo era o Messias, que Jesus, ele não reconheceu a autoridade de Jesus, a identidade, o chamado. Mas depois Tiago se arrepende. E é a característica que eu anotei. Característica arrependimento. Porque depois Tiago ele se converte, ele passa a crer. Inclusive ele se torna um dos líderes da igreja de Jerusalém, da igreja primitiva. Além disso, ele era muito influente. Se você pegar a sua Bíblia aí, você vai achar um livro de Tiago. Alguém que não cria em Jesus. Ele era irmão mais velho de Jesus. Às vezes, né, tem até uma palavra que diz sobre o profeta de casa, né? Que às vezes dentro da tua própria casa é lá mesmo que você vai ser desacreditado, não é fora não. Que às vezes as pessoas de fora, meu irmão, vão te aplaudir, vão dizer que tu é o máximo.
Mas lá dentro da tua casa é a tua guerra. É o momento que as pessoas vão desacreditar. E foi assim com Jesus, que dirá comigo, com você. Com Jesus, os seus irmãos acreditaram. Mas Tiago se arrepende. Tiago passa a crer em Jesus como Cristo. E por conta disso, Tiago assume uma posição de influência. Tiago se torna um dos líderes daquela igreja. O que eu quero dizer? Que... Só beber água aqui. Talvez, em algum momento no teu ministério, até mesmo na tua vida de igreja local, não sei, você talvez foi insubmisso. Talvez você foi rebelde. Talvez você fechou portas. Talvez você distratou alguém. Talvez você foi aquele liderado difícil. E hoje você olha e fala: eu sou um improvável por conta disso. Quero dizer para você, ainda há tempo. Ainda há tempo de reverter isso. Ainda há tempo de alinhamento. Jesus, ele é aquele que redime todas as coisas. Aqueles que estão em Cristo, não há condenação mais. Não existe algo que enquanto você tiver tempo vai ser uma sentença eterna sobre a tua vida. Não vai. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Se eu me arrependo, se eu volto à cruz, se eu volto ao Senhor, eu recebo redenção do Pai. Recebo redenção. Ele reconcilia, Ele é aquele que reconcilia todas as coisas consigo mesmo, né? Ele redime todas as coisas. O que eu quero dizer para nós, ainda há tempo de arrependimento, de mudança de pensamento. E torna a dizer, isso não se aplica somente nessa questão. Isso é apenas um exemplo para nós englobarmos várias áreas da nossa vida. Mas isso se aplica a várias situações da tua vida. Ainda há tempo de voltar atrás. Ainda há tempo de se arrepender, para que Deus tenha espaço para agir na tua vida. Chega de teimosia. Amém? Chega. Ainda há tempo de voltar atrás. Pare de lutar contra Deus. Pare de lutar contra Deus. Às vezes você se colocou na posição de ser alguém improvável, porque você quis ir contra tudo e contra todos. Meu irmão, não faça isso. Aquele que não é inflexível está pronto, sabe para quê? Para quebrar, sabia? Para quebrar. Tem um exemplo que é dos coqueiros, se eu não me engano, palmeiras, né? Uma árvore que é bem alta, mas ela é muito flexível. Por que essa árvore não quebra no meio das ventanias? Porque ela é flexível. Ela é flexível, ela não é enrijecida. E existem pessoas fechando portas na sua vida, deixando de crescer, deixando de se desenvolver, de romper, porque são duras, porque são enrijecidas. Volte atrás, arrependa-se. Ainda há tempo, amém? Ainda há tempo. Improváveis, arrependidos, podem ter começado mal, mas se voltam atrás, podem ser poderosamente usados por Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu creio na palavra que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Talvez exista aí uma área da tua vida que foi assim. Abundou o pecado, abundou os sentimentos aí que não era para ter existido no teu coração. Enfim, eu creio que aí a unção de Deus pode ser redobrada. A glória da segunda casa pode ser maior que a primeira. Mas arrependa-se, volte atrás. Olhe para Cristo, reconfigura a rota. Amém? Não deixe o inimigo te parar. Não deixe o diabo te parar. Porque às vezes o inimigo não te para de outras formas, cara. Ele usa certas situações para te, sabe? Siga em frente, olha para Jesus. Olhe para Jesus, volte para o centro da vontade de Deus, e você vai ver todas as coisas fluindo na tua vida. Amém? Último exemplo e principal, Jesus. Amém? Jesus foi um improvável. Jesus foi um improvável. E que área que Jesus afetou? Jesus afetou tudo. Jesus impactou tudo. Jesus impactou o mundo inteiro. Jesus era um improvável, por quê? Gente, como é que um rei nasce?
Amém. O cabo de novo lá. O Kennedy está lá. Pode ir. Amém. Já estamos encerrando. Glória a Deus. Amém. Já estamos encerrando. Jesus, né? Como é que um rei nasce em um estábulo, nasce nas condições que nasceu, inclusive nasceu de uma virgem? Gente, é muito ser improvável isso. Jesus era um improvável. Qual a característica de Jesus? Pra gente encerrar, repete comigo aí: humildade. Humildade. Jesus foi um improvável que mudou tudo, mudou o curso do mundo, mudou tudo, porque ele foi humilde. Humilde. E é uma característica que nós precisamos desenvolver. Cristo se despiu da sua glória, amém? A palavra de Deus diz que ele assumiu a forma de servo. Jesus era Deus. Jesus é Deus. E ele se despiu da sua glória e veio como um homem. Quanta humildade da parte de Deus. Em nenhum momento você vê Jesus recorrendo à sua divindade, né? Às vezes para fazer justiça, para calar os seus inimigos. Em nenhum momento Jesus faz isso. Pelo contrário, a palavra diz que ele foi levado, né? Como aquele animal, né, que vai ao matadouro calado. Enfim, humildade. Você vê a humildade como um dos principais aspectos de Cristo em vários momentos no relato da sua vida, mas principalmente porque ele era Deus e ele deixou sua glória. Glória a Deus. E assim, quando Cristo faz isso, ele cumpre o maior propósito do Pai. Cumpriu o maior propósito de Deus, que era o plano de redenção e salvação da minha e da tua vida. Mesmo na condição de ser improvável aqui na terra, por meio do caráter de Jesus, ele cumpre o maior propósito de Deus. Nós percebemos quanto que isso é uma característica importante que nós precisamos desenvolver. Nós percebemos que a queda, que tudo que veio de pior, foi proveniente do orgulho. Mas a redenção foi por conta da humildade de Jesus. Será que isso não é importante? Será que eu não devo abandonar o meu orgulho e aprender de Jesus, que é manso e humilde? Precisamos. Eu tenho certeza que essa é a chave de muitas portas na nossa vida, no nosso ministério. É a chave, meu irmão. Desde o princípio. Desde o princípio. E foi a razão pela qual Cristo pôde cumprir esse propósito também. Nós precisamos desenvolver isso. Tem um versículo, até anotei, que eu gosto muito, que fala: bem-aventurados os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Nós queremos ver o reino na terra, amém? Nós queremos estabelecer o reino nessa terra. Nós queremos viver a verdade do reino na terra. Então eu preciso de um coração e de um espírito humilde. Porque bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Eu preciso me submeter a esse rei. Eu preciso ser submisso e humilde. Nós precisamos desse coração humilde. Para a gente encerrar, improváveis com um coração humilde nas mãos de Deus impactarão a terra, trazendo o reino de Deus para ela. Amém? Eu creio que nós viveremos as verdades do reino, os princípios, os valores do reino. Traremos o reino de Deus para essa terra, para que a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu, na terra como é no seu reino. Para isso eu preciso assumir um coração de servo, um coração humilde. Essa é uma marca do caráter do seu Senhor. Essa é uma das principais traços de caráter do seu Deus.
Nós somos chamados a sermos parecidos com Jesus, a imitarmos a Jesus. Vamos desenvolver isso. Para a gente encerrar de fato, qual é o propósito de tudo isso que nós falamos? Repete comigo: a glória de Deus. A glória de Deus. É a glória de Deus. Que se você hoje é alguém improvável, meu irmão, o propósito disso tudo é a glória de Deus. É que Deus seja honrado. Nós lemos aqui em 1 Coríntios, Ele escolheu as coisas que não são para reduzir a nada aquilo que se considera importante, porque Ele é o mais importante. Tudo é para a glória do Senhor. Então hoje decida orar e dizer para Deus: Deus, eu escolho, eu decido a minha vida para a Tua glória, viver uma vida para a Tua glória. É nesse momento que os improváveis de Deus se levantam, porque eles entendem: a glória não é para mim, mesmo eu sendo improvável, mesmo eu me sentindo incapaz, é por meio dele, então a glória é para Ele. Amém. Deixe Deus ser glorificado na tua vida. Eu sou uma improvável de Deus. Eu não me imaginaria viver tudo que hoje eu tenho vivido em Deus. E eu digo para você, eu nunca me achei capaz, continuo não me achando. Inclusive antes de pregar eu estava orando: Deus, Pai, eu estou na Tua dependência, usa a minha vida, fala através da minha boca, porque eu não sou capaz, porque eu não consigo só. É nesse momento de disposição e de até mesmo entender a minha condição que a força de Deus entra em ação. É no momento da tua limitação mesmo que o sobrenatural acontece. É no momento mesmo da tua incapacidade que Deus vem, que Deus intervém. Amém? Então eu creio que hoje Deus, Ele quer ser honrado na minha e na tua vida. Então se dispõe a isso e você vai viver coisas extraordinárias. Você vai viver e ver coisas extraordinárias quando você falar assim: Deus, eis-me aqui, seja glorificado através de mim. Seja glorificado através de mim. Porque quando tudo acontecer, meu irmão, as pessoas vão olhar e vão dizer: não foi pela força dele, foi pelo Deus dele. E você mesmo vai olhar para si e vai dizer: não foi a minha força, foi pelo meu Deus. E o que é isso? É honra e glória a quem merece honra e glória, porque tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar.